E, cara, indo então por negócios, né? Acho que é um dos principais temas que tu aborda hoje, que a galera com a comunicação consegue começar a se destacar, principalmente no digital. Tu falando assim, eu já vejo que tu modula a voz pra tudo que tu vai falar. Isso faz realmente muita diferença? Não é isso que faz a diferença pro cara crescer no digital? Como é que funciona? Eu acredito de verdade, sabe? William. Tô brincando. Piada interna. Will, eu vejo de forma muito clara uma coisa. A comunicação como um todo, a maneira como nós falamos, a maneira que nos portamos, a roupa, tudo isso influencia. Mas tem uma parte dentro que é muito mais importante, que é o como nós fazemos, o porquê fazemos. Por exemplo, você pode ter até uma voz interessante, pode ter, por exemplo, pode ser bonito igual eu assim. Essa foi boa, né? Foi boa. A mistura do Paulo Zulu com o Reinaldo Giannichini, o toquinho do George Clooney aqui. Eu falo isso só pra tentar alimentar, porque eu sei que não é. Mas eu tenho noção, porque não a pessoa fala, esse cara é louco. Não, eu entendo. Pra alimentar o ego. Não, mas deixa eu acreditar nisso que tá tudo bem. Por que eu fiz isso? Só pra perceber isso. Não é uma questão de eu ser bonito, de eu ser feio, de eu ser mais magro, de eu ser mais gordinho, de eu ser isso, de eu ser aquilo. Não. Qual a intenção? Vocês conhecem e vão conhecer homens e mulheres que são baixos, mas são super confiantes, falam bem. Vocês vão conhecer homens e mulheres que são altos, mas que não passam confiança. E outros que passam muita confiança. Aí mostra que, independentemente de onde nós viemos, o que vai mandar de fato é literalmente o que nós acreditamos, de dentro para fora. E isso é a ver com o negócio. As maiores empresas do mundo, eu estava assistindo algumas agora recentemente para fazer um estudo, né, por conta do meu projeto que eu estou fazendo. Eu falei assim, deixa eu estudar mais um pouco sobre isso. Eu entendi uma coisa de primeiro. As empresas, nos últimos 15, 20 anos, que foram criadas por homens e mulheres no mundo, que disruptaram, vou dar um exemplo, a do TK lá, por exemplo, a do Uber, ou até mesmo da YouWork, ou até a Tesla. Tesla, o Google, pensando em quase todas essas empresas que são gigantes e que têm um pouquinho mais dessa idade, mas que revolucionaram muita coisa, o Airbnb e tantas outras. Tem uma característica em comum muito forte nela, em todas essas transformações. Essas pessoas acreditavam naquilo. Elas não acreditavam em algo que todavia era exemplo factível daquilo, ou exemplo de sucesso de mercado daquilo. Elas acreditavam nelas. Elas acreditavam num propósito delas, acreditavam num porquê delas. E aí mora a grande fagulha da coisa. E essa fagulha faz um fogaréu. E por isso que eu queria chamar a atenção para isso. A comunicação, dentro do que você falou, sim, influencia o tom de voz, influencia a roupa que você veste, influencia vários aspectos. A sua altura, seu tipo, tudo. Só que, de fato, o que vai mandar é aquilo que você é. Aquilo que você acredita. É isso que vai transformar qualquer coisa. Eu falei qualquer coisa. Seja no relacionamento pessoal, relacionamento profissional, o que manda é o que você realmente luta e acredita de fato. É a essência, sim. Total. Só não pode confundir uma coisa. Um detalhe. Essas empresas que eu falei, todos foram rebeldes na criação. Todos foram rebeldes. Todos desafiaram esse status. Todos falaram, vamos fazer um negócio que... Aqui, o Boteco Podcast, duvido se chegar e fazer, gente, olha, juntou eu aqui, o Will, ou no caso o William, o Pedro, juntaram e falaram assim, vamos montar um podcast. Legal, hein? Cara, o meu podcast, eu criei podcast há o quê? 10 anos atrás. Ninguém falava de podcast. Entende? Agora é moda, o vlogcast, o podcast, o que você quiser chamar. Hoje, agora faz sentido para muita gente. E detalhe, faz toda a diferença porque nós estamos acostumados a querer, por exemplo, nessa mídia, que a música tem que ter o que? 30 segundos? 60 segundos uma música hoje, porque tem que caber no TikTok. Se ela não fizer sucesso no TikTok ou em qualquer outra rede, automaticamente não é uma música que vai bombar. É o caso da Anitta, inclusive, né? Também. Teve a música da top... Não, é que a música dela virou top 1 do mundo porque viralizou no TikTok, né? Também, não, é que ela é uma fora da curva porque ela trabalha em vários sentidos. Sim. Mas, vou dar um exemplo. Como chama aquela agora, que é a música homenagem a você e ao Pedro que trabalha comigo? Acorda Pedrinho. Do Jovem Dionísio. Poxa, os caras estão há muito tempo na área aí, cara. Não começaram agora, não. Sim. Entendeu? Só que é o seguinte... muitos outros, né? Muitos outros. Só que aí chegou, pum, deu aquele clique. E a gente pode ver que essa pegadinha cabe num TikTok. E só fica nisso, já perceberam, né?
E esse é o ato. O ritmo é legal, tem tudo isso. Lembra de Faroeste Caboclo? Imagina hoje Faroeste Caboclo. Não dá, se ele tocar na rádio, cara, se ele tocar em qualquer lugar Faroeste Caboclo, pra essa juventude, ninguém vai aceitar muito bem. Mas a gente lembra da música. Vocês lembram, né? Por exemplo, da letra, Sim. Eduardo e Mônica, as músicas, por exemplo, até dos Racionais, modas de viola. Cara, eu me lembro de várias modas de violas enormes, de quase 8 minutos. Por que isso diminuiu? E aí entra o ponto desse experimento dos rebeldes nessa ação. Quando vocês montaram aqui, é bem provável que quando vocês falaram que ia fazer um podcast, perguntaram por quê? Pra quê? E quase alguns perguntaram, quanto você vai ganhar com isso? Porque não faz sentido. É hobby? É brincadeira? Vocês estão falando sério? Porque o nosso cérebro, nessa forma, tudo aquilo que não só é novo, mas tudo aquilo que é disruptivo, tudo aquilo que traz um novo nesse sentido, é muito difícil entrar no nosso cérebro. Sim. E é difícil apoiar. É muito difícil apoiar. E volto para finalizar essa parte. Hoje, se nós nos comunicarmos de forma mais assertiva e intencional, conseguindo deixar claro nossos objetivos, nossos porquês, vai ser muito mais fácil gerar essa ruptura. Mas vamos precisar ser rebeldes. Só não precisamos permanecer, porque todos esses rebeldes foram demitidos ou foram tirados do conselho, pelo conselho, ou simplesmente tiveram vários problemas. E como, por exemplo, o cara do Uber, por exemplo, teve que sair literalmente da empresa. O Steve Jobs teve que ser. Então, por quê? Porque a rebeldia ela vai até um determinado ponto apenas. E ela é necessária para, dar esse impacto. E aqui eu vejo nesse sentido também, para tudo na vida, assim, de nos comunicarmos com um pouco mais de rebeldia, mas não permanecer nela. Eu acho legal também que esses caras, tudo que eles fizeram, tu falou de propósito e tal, mas eu acho que eles tinham também, meio que não encarava aquilo como trabalho, que isso é uma coisa que eu sinto que a gente também não tem, assim. Que nem tu falou, isso aqui é hobby ou é trabalho, ou é sério? Pra mim é os dois. Entendi. E eu tenho uma certa dificuldade, assim, porque pra nós é extremamente prazeroso vir aqui trocar ideia e conhecer um monte de coisa, porque a gente aprende muito também, né? Mas eu acho que teve uma virada de chave bem significativa nesse meio tempo, porque a gente começou extremamente por hobby, né? E aí a gente abriu os olhos vendo que podia virar um negócio. Sim. E a gente começou a enxergar de uma outra maneira, né? Oportunidades. Posso falar uma coisa que veio na minha cabeça, assim, pra quem tá em casa assistindo, pra quem estiver no carro, pra quem estiver onde for, escutando e assistindo o que a gente tá falando aqui, veio um baita do insight. Normalmente, quando nós falamos que começamos por hobby, ou estamos fazendo por hobby, é porque nós já enxergamos um business, de alguma forma, já enxergamos que ali há negócio, só que a gente não tá pronto pro fracasso. Pro fracasso até está, mas para a frustração não. O erro a gente pode deslocar para alguém. Não foi porque estava chovendo, sei lá, para alguma coisa. O fracasso faz parte do processo do empreendedor. Agora, a frustração, ela é tua. Então a gente usa... Cara, era hobby, velho. Tava fazendo pro hobby. Deu até onde tinha que dar. O que se tornou negócio? Quando se tornou negócio, quando a primeira fagulha realmente se transformou numa pequena chama, pelo menos. E aí o jogo falou, opa, interessante. Aí nós temos o Will, o cara dos números, olhou para aquilo e falou, isso aqui pode dar dinheiro. Entendeu? Aí o Pedro olhou para isso e falou, caramba, eu vou ficar rico com esse negócio. Não é verdade? E de repente, aí o William virou e falou assim, eu tô dentro, que é o mais rico daqui, só pra deixar claro, tá, gente? É o mais rico, é o William, que tá ali do outro lado. Ele é mais rico, pronto. E ele falou, poxa, precisamos de um investidor, vamos chamar então o William. Até aí tá tudo certo. Que é esse aí, tem um outro que é esse aí. Então tá bom, então tem esse o quarto sócio também. O que eu quero chegar é, as pessoas só vão investir tempo e energia se tiver alguma troca, alguma partida daquilo. A recompensa, né? Uma recompensa. Algumas recompensas elas parecem ser emocionais, mas no final das contas precisamos dar, ou até podem ser emocionais, mas precisamos no final da conta que essa recompensa ela possa ser justificada e argumentada de forma racional. Resultado faz qualquer pessoa que parecia maluco ser um gênio. Se você ouviu Elon Musk falando, de fato, e esquecer quem ele é por um instante... Ele é um louco total. Cara, você não dá moral pra ele. Na boa, você não dá moral.
Mas quando ele vai lá e começa a mostrar os resultados e provou pra gente diversas coisas, agora é muito fácil. Uau, Elon Musk! Mas é difícil quando estamos. Eu tenho certeza, quem tá em casa pode ter qualquer ideia, pode estar trabalhando para alguém, para algum projeto, para si mesmo. É muito difícil nós mesmos acreditarmos muitas das vezes nisso. Porque o externo vem com uma pressão social muito grande para fazer com que não creiamos mais nisso, de alguma forma.